dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje já é sexta-feira, né? Nosso último dia da semana, da semana com aula, né? Porque nós sabemos que o último dia é amanhã, tá bom? Então, hoje nós vamos começar com a nossa aula de religião. Eu vou contar a história para vocês, nós vamos estudar durante algumas aulas de religião sobre uma personagem da Bíblia, que eu gosto muito, eu acho a história dele fantástica, tá bom? Nós vamos lembrar, porque eu sei que todos vocês conhecem a história desse personagem que para mim é fantástico. Moisés, a história de Moisés. Então nós vamos começar hoje falando um pouquinho, na página 30, como foi a infância de Moisés. Como desde pequenininho, desde o ventre da mãe dele, né? Desde quando ele estava na barriga, ele foi protegido por Deus. Nós sabemos que os hebreus vieram para o Egito cativos, escravos. Então, os hebreus eram o povo de Deus e estavam no Egito como escravos. E o povo aumentava muito, muito. Os hebreus estavam nascendo mais hebreus. E aí teve uma preocupação com o faraó. O faraó falou assim, olha, esse povo, eles estão aumentando muito. A gente tem que então dar um jeito nisso. Porque se esse povo fizer uma revolução, eles vão acabar com nós. Imagina só se o povo resolve fazer uma guerra contra a gente. E aí, a mente maligna de Satanás, sabe? Foi olhar na cabeça do faraó e deu uma ideia para ele. Ele falou assim, ó, todas as crianças que nascerem, que forem homens, deverão ser mortos imediatamente. Então, a maior felicidade de uma mãe é estar grávida. Mas, ao mesmo tempo, para as hebreias, era a maior tristeza. Por quê? Se fosse um menino, ia ser tirado dos braços dela, ia ser morto. Se fosse a menina, não. Mas se fosse o menino, então... Olha, imagina só, a mamãe espera 9 meses um bebê, quando ele nascer, uma pessoa chegar e matar um bebê. Nossa, imagina a dor no coração dessa mãe. E assim, a mãe de Moisés tinha 2 filhos, Miriam e Arão, né? E aí ela ficou grávida, estava grávida, e aí olha, a dor no coração dela, ela dor, e ela escondia da minha barriga para ninguém saber que ela estava grávida, né? Porque se ela soubesse, ela ia ter falado assim, quando nascesse, cadê o neném? Você tem que me mostrar, ou é uma menina ou um menino. Então, ela escondeu também que estava grávida e tudo, e aí chegou o grande dia, nasceu. Quando ela olhou, o que era? Um menino. E ela não sabia se ela ria, se ela chorava, se ela ficava feliz, se ficava triste. Por quê? Se os egípcios descobrissem, ia pegar o filho dela e ia matar. E ela continuou com o filho dela escondido dentro de casa. Bebezinho pequenininho, ela fazia de tudo. E ali a sua irmã ficava lá em cima para ele não chorar. Mas o bebê começou a ficar maiorzinho. E aí o choro é maior, é mais forte, né? E aí ela teve uma ideia, com certeza. O Espírito Santo veio e falou no ouvido dela. Falou assim, olha, você vai fazer um cesto. Mas organizar ele bem organizadinho, para ele não vazar. Você vai colocar esse menino dentro, você vai colocar lá no rio, tá? E você vai deixar a irmã dele, Miriam, olhando, porque tem um plano especial para esse menino. E ela fez isso. Ela ouviu e falou assim, eu tenho que dar alguma coisa. E ela deixou, e aí a irmã dela ficou. E aí no dia, a princesa, filha do faraó, veio tomar banho naquele rio, né? E aí quando estava lá, que a princesa, junto com suas servas, estavam lá, ela ouviu um chorinho. Quando ela ouviu aquele chorinho, ela foi olhar, e aí quando eles viram o cesto, e a princesa pensou, deve ser o filho de algum hebreu que está escondendo para meu pai não matar. Mas esse eu não vou deixar matar, esse eu quero para mim, como fosse meu filho. Eu achei esse menino bonito, né? Eu quero ele para mim. Aí Miriam ouviu. O Miriam estava ali pertinho, Miriam, correu perto da princesa. Falou, princesa, olha, eu conheço uma mulher que ela teve um neném, mas ela não pôde amamentar. Se você quiser, ela pode cuidar desse menino, amamentar para você até na idade que você quiser. E ela falou, boa ideia, menina, vai chamar. E aí, quem foi que veio de verdade? A mãe de Moisés. E a mãe de Moisés, a princesa deixou Moisés lá com ela, para ela cuidar, e Moisés ficou
lá na casa dela, ó, até mais ou menos assim uns 10 anos, mais ou menos, né? E aí, nesse período, a mãe de Moisés não perdeu tempo. Ela contava história para Moisés, ela falava do amor de Deus para Moisés. Ela foi educando Moisés, mostrando para Moisés que Deus era o Deus do tudo, do impossível, que ele tinha que confiar 100% em Deus. E Moisés foi educado ali. Quando chegou a época de Moisés ir morar no palácio com sua falsa mãe, né, com a princesa, ele foi. E lá ele continuou uma outra educação. Lá era uma princesa, né? Então lá ele podia estudar, como dizer assim, no melhor colégio que Moisés estava. Moisés era um filho de uma princesa, né? E ele tinha aula de luta, de guerra, de astronomia, de matemática, português, história, tudo de educação. A mãe de Moisés educou ele primeiro sobre o quê? Sobre Deus. Deu uma base bem forte para ele, né? Ele falou assim, ó, sabe quando você constrói uma casa que você faz uma base bem forte, o alicerce bem forte? Foi isso que a mãe de Moisés fez. A mãe de Moisés fez uma base bem forte com o amor de Deus, sobre como Deus podia proteger ele. E aí lá no palácio, a mãe dele, a princesa, começou a subir as paredes. Foi ensinar ele a ler, escrever, astronomia, sobre as coisas de guerra. Ela tinha que educar um príncipe, né? Que Moisés era filho da princesa, era um príncipe. Só que Moisés começou a crescer e ele sabia que ele era um hebreu. E um dia Moisés se envolveu, ficou adulto, com um jovem. Um dia Moisés viu uma coisa que ele não gostou. Ele viu um egípcio batendo nos hebreus que estavam trabalhando. E aquilo Moisés não conseguiu controlar o seu ímpeto, o seu nervosismo. E Moisés fez uma coisa muito feia. Moisés matou aquele egípcio. Então, é porque ele tinha vontade, sabe? Porque ele queria libertar o povo dele. Ele queria que os hebreus fossem livres. Mas aí, quando ele viu aquilo, ele falou assim, não posso ficar aqui parado. Ele foi lá e fez uma coisa muito errada. Ele matou o egípcio. E agora? Outros egípcios viram. E aí ele ficou com muito medo. Muito medo. E sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que abandonar o seu povo. Abandonar suas duas mães também, né? E ó, ele foi embora, ele fugiu, porque ele ficou com muito medo do que poderia acompanhar ele, o que poderia acontecer com ele. E ele foi embora. E sabe do que eu aprendo até aqui, porque depois nós vamos falar mais sobre Moisés, que nós temos que aprender, apesar de tanto conhecimento que Moisés tinha, ele não conseguiu controlar o seu impulso, fez uma coisa sem pensar. E quando nós fazemos as coisas sem pensar, as consequências vêm. Olha a consequência. Foi ele ter que ir embora para um lugar longe, ficou longe de todo mundo. Bom, então hoje, segundo ano, vocês vão fazer a página 30, a página 31, tá? A página 32 e a página 33, tá bom? Nós vamos começar na primeira, salvo das águas, né? Que Moisés foi protegido lá por Deus. E aí a princesa tirou ele das águas. Vocês vão fazer essas duas páginas, 30 e 31. E depois palavras e ações, tá? Que Moisés, ele falava bem, ele era poderoso, tá? E ele fez uma ação que teve uma consequência. A consequência é que ele teve que fugir com medo de acontecer alguma coisa com ele, tá? E nessa página aqui, 33, eu gostaria de, descubra a mensagem escrita através do código abaixo. Porque antigamente, na época dos egípcios, eles escreviam em papiro, eles escreviam com código, era uma língua muito diferente. Só que aqui, eu vou falar a primeira palavra, que aí depois vocês vão entender. Tem assim, tem uns risquinhos assim, né, e tem as letrinhas. Ela realmente é um código que a gente, se você não tiver a primeira dica, fica mais difícil. Olha, a primeira aqui, tá como se fosse um L, tá vendo? Um L aqui, um L. Aí você vai vir aqui, qual dessas aqui, tem um L e não tem nenhum pontinho, não tem um pinguinho. Então, qual dessas está o L virado certinho, que tem uma letra? O M. Então, aqui, vendo, se você olhar aqui, tem um L certinho aqui, Dá pra ver vocês, mas vocês estão vendo a minha mão, Vendo? Então, é o L. Então, o L, como se fosse o risquinho de um L. Então, dentro desse risquinho tem a letra M. Então, você vai colocar aqui primeiro M. Depois tem um L de cabeça para baixo.
e não tem nenhum pontinho, que você pode ver que em outras letras, outros L's virados, esse L está de cabeça para baixo virado para a esquerda. Então, o que é um L de cabeça para baixo virado para a esquerda? Tem a letra O. Então, formou mó. Depois tem um L de cabeça para baixo, já virado para a direita, mas ele tem um pontinho em cima, que é o I. I. Aí depois tem um outro L com um pontinho embaixo, que é o S. Depois tem um ganchinho assim, ó, aberto para o lado direito, que é o E. Tá aqui, ó. E depois tem um L com um pontinho também, que é o S. Então, formou a palavra Moisés. Então, a partir da primeira palavra, vocês vão conseguindo fazer as outras. A primeira palavra que forma aí é Moisés. Aí, agora vocês já sabem as dicas e vocês vão ver outra e vocês vão ver qual foi a mensagem que está escrita aí. E depois vocês vão fazer também a atividade 4, tá bom? Então, façam com atenção, tá? Que é bem tranquilo e façam aí. Daqui a pouco a tia volta.